Oi, gente, a SEEB, a nossa Sociedade de Educação Espírita da Bahia, precisa de você. É o seguinte, nós vivemos das nossas contribuições e doações voluntárias dos sócios integrantes, eu sou um deles, e também da nossa arrecadação com os eventos que fazemos e do nosso bazar, da nossa cantina, da nossa livraria. Obviamente, para enfrentarmos essa pandemia, seguindo os protocolos de saúde, não estamos realizando eventos nem reuniões presenciais. Mas para manter a nossa SEEB viva, transmitindo as nossas palestras e os nossos cursos online, nós precisamos de você. Contribua com qualquer valor, através dos nossos dados bancários do Pix, que está aqui nessa tela. Você também pode ajudar. Eu conto com você. Um beijo. Olá, amigos e amigas da Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia. Como é que estão vocês? Tudo em paz? É um prazer para mim estarmos juntos aqui nessa tarde de hoje, para a gente falar sobre o tema compromisso verdadeiro. É uma oportunidade muito interessante para mim poder estar aqui com os amigos e amigas da SEEB, para juntos compartilharmos essa tarde de estudo. E quero, nesse momento, convidar você que está nos assistindo aqui ao vivo nesse instante, você que estará conosco em outros instantes, para se inscrever no site e ajudar, aqui embaixo na descrição. Se você gostar dessa palestra e nos honrar com o seu joinha, será muito bom para nós também, mas sim, se você se inscrever no site, ativar o sininho para você acompanhar o trabalho que é desenvolvido nessa casa, nós nos sentiremos muito honrados com esse apoio que vocês nos darão. Nesse momento, então, convido aos amigos e amigas para juntos orarmos. Divino amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos nessa casa de estudo e de aprendizagem. Sintoniza nossos corações e nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer novas aprendizagens, novos progressos, nessa sua seara bendita, iluminados com a tua luz, para que nos tornemos a cada dia melhores discípulos da tua paz aqui nesse planeta. Que assim seja. Bem, meus amigos e amigas, na tarde de hoje nós vamos falar sobre o tema, como eu já disse antes, compromisso verdadeiro, que está no livro Um Modo de Entender, pelo espírito de Hamed, com a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, um paulista de Catanduvas, uma cidadezinha do interior. E nesse livro, O Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, o espírito Hamed nos convida a pensarmos fora da caixa e meditar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, buscando uma nova forma de viver a partir dessa nova forma de entender o mundo e nos entendermos. O espírito do Hamed vai nos falar que nós, como seres pensantes na natureza, nós somos capazes de refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, e ao fazê-lo, nós somos capazes de construir e reconstruir a nossa vida social, a nossa relação coletiva, o nosso estar no mundo. E esse estar no mundo, ele nos desafia justamente na direção de sermos capazes de, compreendendo a existência, buscarmos uma vida mais tranquila, buscarmos uma vida mais calma, buscarmos uma vida mais confiante. Como dirão os espíritos para nós, num dos nossos atributos essenciais é a fé. E a coragem e a fé nos dão a calma para enfrentar os desafios da vida. O nosso Hamed começa o capítulo 14 do livro com um versículo do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 15, versículo 14, onde Jesus está sendo confrontado pelos escribas e pelos fariseus, que estão reclamando, de forma resumida, obviamente, sobre o tema. Os fariseus e os escribas estão reclamando que os judeus não lavavam as mãos antes de comer o pão. E Jesus vai dizer que o mal não é aquilo que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. O que contamina o homem é o que sai de sua boca e não o que entra por ela.
E aí os discípulos vão dizer ao mestre que ele está sendo mal visto, que as pessoas estão falando mal dele e que aquelas pessoas ali estão com um comportamento equivocado. E no versículo 14, Jesus vai dizer: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, outros acabarão caindo no buraco. E aí os discípulos ficam um pouco atônitos com isso, porque os fariseus estavam escandalizados, mas Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, para que elas não se percam no meu rebanho. E os discípulos ficaram refletindo sobre aquilo. Ora, cegos conduzindo cegos, mas Jesus era aquele que vem trazer a cura. Se nós nos lembrarmos, Jesus, no seu período de convivência com os discípulos e com o povo judeu de então, ele caminhava pela multidão, as pessoas tocavam em suas vestes, ele produzia as curas, ele dizia: vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas e estava sempre entendendo os comportamentos, muitas vezes desviantes, dos seus próprios condiscípulos. E aí ele dizia a um: olha, antes do galo cantar 3 vezes, tu me trairás. Diria a outros: preste atenção nos seus comportamentos. E ele ia convivendo com aquelas pessoas, com as suas limitações, com as suas condições. E assim, o Hamed, ele nos convida, a partir desse versículo do Evangelho de Jesus, ele nos convida a uma reflexão em torno de quais são as nossas responsabilidades, quais são os nossos compromissos, e olhando para nós como espíritos imortais, como entendermos nossas vidas nessa dinâmica de transformação social na qual nós estamos mergulhados. E aí, para avaliar e para pensar um pouco em torno dessa questão, eu fui buscar lá em Herculano Pires, numa de suas teses, na sua tese existencialista, uma questão filosófica que o Herculano nos traz, que perpassa pela discussão desse compromisso verdadeiro, onde o Herculano vai nos dizer que essa questão filosófica ela vem em nossa mente, em nossos corações, nos provocando, e que o ser aspira essa condição, mesmo diante de situações consideradas muito difíceis, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, das tormentas que estão ao nosso redor. Que todos os homens admiram essa questão, embora todos sejam inquietos e nessa inquietude permaneçam, porque muitas vezes a gente se acomoda na inquietação, a gente se acomoda na agitação e acha que é bom ser assim, agitados. E raramente a visitamos ou somos visitados por ela. É como se não conhecêssemos intimamente essa questão que nós tanto buscamos. E muitas vezes a gente não consegue explicar o que essa questão significa, mas ela nos move. É como aquele que diz: se você não me pergunta, eu sei, mas se você me provoca, acabo não sabendo dizer-lhe o que é. E às vezes nós só vamos compreender essa condição, essa questão, quando a gente se tranquiliza, mesmo em meio às dificuldades. Quando a gente respira diante das dificuldades, essa questão se mostra. Essa questão, ela cai sobre nós, ela está na natureza, está em toda parte, mas a gente, mergulhado nos nossos conflitos existenciais e preocupado com as questões do mundo, do dia a dia, muitas vezes deixamos que ela escape entre nossos dedos, porque a gente fica cego diante da nossa problemática, diante da nossa dor, diante das nossas dificuldades. E é essa questão que o Hamed vem nos provocar em torno desse compromisso verdadeiro. O Hamed vem dizer: olha, preste atenção, você está no mundo, mas você precisa ficar consciente das suas realidades. E o Herculano Pires vem nos dizer: olha, isso está no fundo da sua mente, isso está ao seu redor, isso está em toda a natureza, e você não está conseguindo enxergar. E aí a gente fica pensando assim: ora, nós somos espíritas, compreendemos a existência do espírito, como nos propõe Kardec e os espíritos superiores, nós somos seres imortais, nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria que não é a primeira e não será a última, que esse nosso momento de encarnação, ele não é único na nossa existência, muito pelo contrário,
nós estamos nos manifestando na existência, mas nós somos de essência divina, e a gente fica deixando esse compromisso escapar dos nossos dedos, porque a gente não consegue perceber no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso messianismo, porque a gente acha que a gente tem um poder mágico que vai resolver todos os problemas de todas as pessoas e ninguém vai mais ter dificuldade ao nosso redor. E a gente se esquece que o nosso verdadeiro compromisso é com a busca da paz interior, ou como o Hamed e o Herculano Pires vão dizer, a busca da serenidade. A grande questão filosófica que o Hamed procura discutir nesse capítulo é o nosso compromisso verdadeiro com a nossa serenidade íntima, mesmo diante das dificuldades e dos problemas que nós vamos enfrentar. E o Herculano Pires vai dizer assim: serena é a vida quando feliz. Serenas correm as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores e serena é a brisa que ela embala e carrega no seu aroma. Sereno é o ar nas manhãs de primavera. Serenas são as estrelas nas noites de inverno. Sereno é o mar. Não sei se vocês perceberam ou vão se lembrar, se não vão se lembrar, voltem à fita, o vídeo à fita. Olha o tempo de VHS, perdão, viu, Mireia? Como é que um camarada no século XXI fala de fita? Volte o vídeo e vocês vão ver lá na nossa prece que eu escolhi uma imagem do mar batendo sobre as pedras. Ele está agitado, ele está com as suas ondas, mas ele está sereno no seu ir e vir das ondas. É isso que o Herculano Pires nos fala, é isso que o Hamed nos provoca nesse processo reflexivo. Esse compromisso verdadeiro, mais urgente que todos temos, portanto, é com a nossa harmonia interior, com a nossa paz de espírito. Porque o que o Hamed vai dizer? Vejam só, nós queremos ajudar as outras pessoas, nós queremos que o mundo seja melhor, nós queremos socorrer aos doentes, nós queremos, capturando lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém coloca a candeia debaixo do alqueire. Então, nós queremos socorrer. Os sãos não precisam de médico. Jesus diz: eu vim para os doentes, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E se nós somos os discípulos de Jesus, nós temos também essa tarefa de levar essa boa nova adiante. Mas a única forma que a gente tem de auxiliar alguém de modo efetivo é nos equilibrando, é mantendo uma estabilidade mental, emocional e espiritual. A proposta que o benfeitor Hamed nos concita é de nós percebermos que há desafios no mundo, que há um grande trabalho de auxílio e de amparo a ser feito, mas que nós não vamos resolver todas as coisas nesse momento. E aí a gente olha para Jesus e pensa: vamos nos transportar para o tempo de Jesus. Aquela multidão de pessoas, buscando nesse próprio capítulo 15, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão, que segundo o relato bíblico era de mais de 4.000 pessoas, com meia dúzia de pães e alguns poucos peixes. Ele faz a multiplicação do alimento que ainda sobra para os outros levarem. Ele sabia da sua potencialidade, da sua capacidade. Estava socorrendo aquelas pessoas nas suas dificuldades. Mas ele tinha a tranquilidade do tempo da aprendizagem. Ele falava por parábolas. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas não tinham uma compreensão plena. E ele mesmo vai dizer: eu falo dessa maneira para confundir os orgulhosos. Ora, ele percebe que Jesus está sereno diante das dificuldades, sereno diante dos problemas, quando lá no Gólgota ele diz: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Veja, é a tranquilidade de enfrentar os desafios. É como o mar. As ondas, elas vão e vêm em contato com as rochas, e elas sabem, é claro que numa metáfora poética, que elas vão vencer aquela batalha. E a montanha sabe que no seu destino inexorável está se transformar em areia, porque é a rocha que vai se desmanchando e vai se transformando em areia. É essa tranquilidade
que o Hamed está nos concitando para que a gente seja capaz de ajudar alguém nesse nosso compromisso verdadeiro. E ele vai trazer um aspecto interessante, que é a noção de amor salvacionista, que, segundo ele, é um equívoco conceitual nosso na compreensão dos nossos desafios como trabalhadores da seara espírita, como viventes, como existentes sobre esse planeta. Porque a gente fica cego e a gente acha que vai resolver todos os problemas de todas as pessoas, ou então, fora do espiritismo não há salvação, fora do meu conhecimento não há salvação, fora das coisas que eu acredito não há salvação. Quando, na verdade, o que os espíritos nos dizem é: fora da caridade não há salvação. Então, esse amor salvacionista, que muitas vezes nós achamos que vamos resolver todos os problemas, que é a mediunidade que vai solucionar todas as situações, não é assim que funciona. Vamos olhar lá no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, quando Kardec vai dizer assim: na doutrina espírita, no espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. A verdadeira questão, a questão central do espiritismo é a imortalidade da alma. Então, é esse o sentido. Nós não vamos salvar os corpos das pessoas. Isso é uma tolice, isso é uma ilusão. Quem acha que vai vencer a grande batalha contra a morte está redondamente enganado. Vai ter pequenas vitórias. A própria medicina já avançou para perder essa noção tola de luta contra a morte. Não. Nós lutamos para preservar a vida e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas sabemos que um dia essas pessoas desencarnarão. Eu comecei falando do capítulo 15, mas no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus vai se ver às voltas com a multidão que apenas por tocarem suas vestes ficavam curadas. São relatados mais de 30 ou 40 episódios de cura nos evangelhos, mas tem uma característica comum: todas essas pessoas, em um determinado momento, desencarnaram, seu corpo físico morreu. Então nós precisamos ter a compreensão desse amor profundo pelas outras pessoas e essa serenidade nos nossos processos. Muitas vezes nas nossas casas espíritas nós trabalhamos com curas espirituais e as pessoas muitas vezes vêm em busca de uma cura que não existe, porque a imortalidade do corpo físico ela não existe, e o que existe é a imortalidade da alma. Eu, espírito, centelha divina, co-criador com o Pai, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu sou imortal. O fogo não queima, a água não molha, o vento não seca, inatingível. Eu gosto muito de repetir essa frase, vocês já devem ter me ouvido dizê-la algumas vezes aqui na CEREB, porque é essa essência nos dá serenidade. Nos nossos trabalhos de cura, nós temos que dizer para as pessoas que estão lá em busca dessa cura: fique tranquilo, mesmo que você desencarne, você estará curado. É um desafio de aprendizagem, é um desafio de crescimento, é um desafio de transformação, porque esse impulso desmedido de resolver desesperadamente os problemas alheios, ele é inútil. É por isso que o Hamed vai cunhar essa expressão, amor salvacionista, porque a gente tem uma ilusão e passa para os outros também uma ilusão na sua existência. E aí a gente primeiro precisa tomar pé dessas coisas, porque a proposta do benfeitor é nós sermos capazes de alcançar essa serenidade na turbulência em que nós nos encontramos com os nossos desafios pessoais e com os desafios que as outras pessoas também enfrentam. Então, antes de auxiliar os outros, nós precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós mesmos. Porque se o nosso coração está sobrecarregado, se nós estamos tensos, se nós estamos achando que não tem jeito, que esse mundo está se acabando, a gente não vai ter condições de ajudar os outros. Sem serenidade da alma, nós somos míopes espirituais. É isso que o Hamed nos diz. Aí é por isso que eu fui, depois que eu li o capítulo, eu fiquei indo e voltando. Eu falei, por que o Hamed escolheu
esse versículo que fala dos cegos guiando os cegos que vão conduzir-se ao precipício. É justamente por causa dessa cegueira, dessa fé cega, que muitas vezes ou sempre nos conduz ao precipício. É uma mudança de olhar. Esse livro, Um Modo de Entender, ele nos chama a pensar fora da caixinha. Ele nos convida a abrir a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre os outros na existência, para que a gente possa ajudar as outras pessoas sabendo que há desafios que cada um de nós precisa cumprir, há tarefas que nós precisamos passar. Muitos de nós vamos passar por acidentes. Eu estou me lembrando aqui que há alguns meses atrás, a pandemia deixa a gente com a memória curta. 2019, eu encontrei nossa querida Mireia, para quem não conhece, é uma das dirigentes da Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, com a perna quebrada numa cadeira de rodas. E ela estava lá e dizia assim: olha, Emilson Piau, estou passando aqui pelo meu quinhão fazendo a minha aprendizagem. Veja, é a serenidade no momento de dificuldade que a gente enfrenta. Ninguém disse para nós que seria fácil, que seria simples. Muito pelo contrário. No Evangelho, lá no capítulo 24, que eu acabei de me referir, Jesus diz assim: cada um carregue a sua cruz. Aqueles que vierem depois de mim, podem ficar tranquilos, porque aqueles que quiserem me seguir vão ter sua cruz para carregar, suas dificuldades para enfrentar, seus problemas. É um mundo de provas e expiações. Ora, se é um mundo de provas e expiações, e nós estamos conscientes de que assim é, nós precisamos serenar o nosso íntimo, acalmar o nosso espírito, para que a gente possa auxiliar as outras pessoas na sua caminhada. Porque essa cegueira íntima não vai nos permitir ver com clareza as coisas. Vai nos empurrar para uma compreensão equivocada das nossas relações com os outros, de uma relação messiânica, no sentido de que acontecerá um dia. Eu gosto muito, quando falo sobre isso, de pensar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o benfeitor Humberto de Campos vai nos falar da importância do Brasil nessa virada planetária rumo a essa nova relação, essa mudança de convivência, a relação com o divino. Mas tem um aspecto, depende de nós. Não é assim, um destino pré-definido que vai acontecer de forma inevitável. Nananina, não. São as nossas escolhas que vão permitir que isso aconteça. É essa clareza que a gente precisa ter para a gente perceber os limites nossos no processo de ajudar. E o primeiro limite deles é que o outro precisa querer ajuda. O outro precisa querer ser curado. O outro precisa querer ser auxiliado. É essa mudança que está acontecendo no nosso papel de cuidar. É um novo patamar de compreensão do Espiritismo como Consolador prometido. Não é o Consolador aquele que vem colocar a gente no ombro e acalentar na nossa hora de dificuldade. Não, é aquele que vem estar ao nosso lado para nos auxiliar na caminhada. Não é alguém que tem as respostas para todos os problemas, de todas as coisas, de todas as formas. Não, é aquele que vem nos ajudar a encontrar as respostas a partir dos princípios que estão estabelecidos para a nossa existência. E aí, a gente tem que respeitar o outro, o livre-arbítrio que cada um de nós tem. Nós temos que olhar para o outro e perceber que muitas vezes os nossos comportamentos são comportamentos invasivos, que os nossos comportamentos são comportamentos autoritários, que nossos desejos de bem-estar para o outro querem se impor sobre ele para além das suas próprias vontades de estarem bem. E muitas vezes nós nos deixamos enredar nessa trama porque a gente não se conforma com o fato de que cada um de nós é livre para fazer suas escolhas. Que cada um de nós responderá pelas escolhas que fizer nesse e no outro plano da existência. E que nós não podemos decidir e escolher pelos outros.
Quando nós estamos doentes, quem é que tem que tomar o remédio? Não somos nós? Nós não podemos tomar o remédio no lugar da outra pessoa. Nós temos que ter esse comportamento de apoiar, acompanhar, acolher e cuidar. O próprio papel do cuidador é uma mudança de comportamento. Não é aquele que guia, é aquele que está do lado ajudando. Nós temos que pensar isso. Nós temos que ajudar as pessoas a melhorar a sua condição de vida, a melhorar a sua qualidade de vida, a aumentar o seu tempo de permanência na encarnação, na medida em que a ciência médica avança e que nossos conhecimentos avançam. Mas a gente tem que saber o seguinte: um dia esse corpício lindo vai se tornar pó. E eu, espírito, vou viver uma nova experiência em um outro corpo físico. Quando eu penso nisso, eu me lembro, tem uma poesia de Serginho Meriti e Claudemir, que se chama Princípio, Meio e Fim, que depois foi musicada, tem vários cantores. E ele diz assim: preste atenção, meu amigo, a sua cruz é tão pesada quanto a minha, mas o bem sempre vence o mal. É a serenidade que nós precisamos colocar dentro de nossos corações para enfrentar a dificuldade. E aí fica parecendo que a gente desconhece os caminhos da evolução. Nós somos estudiosos de espiritismo, conhecemos os princípios, conhecemos as leis morais da vida, e essas leis nos dizem que são processo de aprendizagem, conhecemos as bem-aventuranças, e aí a gente tem que ajudar as pessoas a enfrentarem os seus desafios. É como uma criança que aprende a andar. Se nós somos espíritos em evolução, em alguma circunstância das diversas dimensões que nós precisamos aprender e nos desenvolver nessas dimensões, nós somos crianças ainda. Somos crianças em amorosidade, somos crianças em paciência, somos crianças em tolerância, em benevolência, em indulgência, em perdão, em afabilidade, em doçura, que são elementos constitutivos da caridade. E aí a gente precisa ter esse comportamento de perceber que o nosso mundo é plural e diverso. Nesse comportamento de alteridade, onde a gente respeita os outros. E respeita com a tranquilidade da convivência entre os diferentes. Isso é um desafio enorme. Num planeta com 7 bilhões de seres encarnados, e talvez o dobro ou triplo disso de desencarnado, não há consensos ainda. Nós ainda estamos muito jovens na nossa trajetória evolutiva. Esse é um elemento que precisa estar claro na nossa cabeça para nos dar serenidade na caminhada. Não é nessa encarnaçãozinha curtinha de 40, 50, 60, 100 anos que nós vamos resolver todos os problemas. Jesus não resolveu. Por quê? Porque tem um tempo de maturação. Plantar é conosco, mas a colheita vai depender das condições atmosféricas, das condições ambientais, das condições climáticas de uma maneira geral, que vão permitir o vicejar. Eu relembro aos amigos aqui da CEB a passagem da parábola que vai falar das sementes, porque vai dizer assim: algumas sementes caíram no solo ruim, outras caíram no meio dos espinhos, outras foram comidas pelos pássaros, e as que caíram no solo fértil deram de 100, de 70 e de 30. Não produziram todas na mesma condição. É um olhar que nós precisamos abrir, e aí nós temos que contrapor à serenidade a inquietação, a angústia, ao tédio, que muitas vezes nos sobrevém, principalmente nesses tempos pandêmicos, onde a gente está um pouco agoniado. É uma angústia que vai se apresentando no nosso dia a dia, quando a gente vai realizando as nossas tarefas, a gente vai perdendo o interesse, a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando farto, a gente vai ficando chateado, porque a gente não vai encontrando apoio, aí a gente vai se sentindo sozinho, aí a gente acha que tem que mudar o mundo, mas o outro não quer, tem que arrumar, mas ninguém quer ajudar o centro espírita, ninguém quer ajudar a pagar a conta de água, ninguém quer resolver o problema, só eu sozinho, aí você sente aquele peso nas suas costas, eu deu vontade de largar tudo, de abandonar, não quero mais, não vou ser mais espírita. Aí você para e fala assim: peraí, compadre,
Se a cruz do outro é tão pesada quanto a minha, se esse é o mundo de provas e expiações, calma lá, meu irmão, levanta essa cabeça. Aí eu me lembrei de outra música, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé e manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai chegar. Lembrei de Naon Castro aqui com as palestras musicais dele. Vejamos, é um processo que a gente precisa aprender e ensinar. Precisamos ajudar as pessoas a aprenderem, nos casos de cura, a conviver com as suas doenças, a conviver com a enfermidade, a conviver com a inevitabilidade do processo de desencarnação. Porque você está curando é o espírito, não é somente o corpo. Ah, mas é possível curar o corpo? É, mas esse corpo um dia morre. Ah, mas porque ele morre, então vou deixar de qualquer jeito? Não, vou ajudar, mas a pessoa tem que estar consciente. Às vezes a gente vê famílias cujos familiares estão em estado avançado, cujo corpo físico não tem mais viabilidade na existência, e essas pessoas ficam buscando prolongar uma encarnação que já está próxima da sua conclusão. E não estou falando aqui de eutanásia, etc. Não. O que eu estou falando aqui é nós precisamos ter uma relação mais natural. Natural não significa sermos coniventes, porque aí a gente tem que pensar isso. Essa serenidade íntima nos dá a capacidade de entender as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos. Desculpe, é porque o telefone tocou aqui. Nas condições nas quais nós estamos envolvidos e, ao compreendê-las, sermos capazes de atuar para a transformação necessária que nós queremos que aconteça. Então, nós, ao buscarmos esse verdadeiro compromisso, que é de nos mantermos serenos, encontrarmos a paz de espírito que vai nos permitir conduzir os trabalhos que estão sob nossa responsabilidade de forma correta. E aí a nossa relação como seres no mundo, ela deixa de ser de conflito, de briga, e passa a ser de harmonia e de esperança. Esse é o desafio que nós precisamos colocar dentro de nós, como condiscípulos. E é essa a proposta que o Hamed nos traz. É a nossa capacidade de respirar, de meditar, de acalmar-nos diante da tempestade que está lá fora. Tem uma prece que diz isso. A nossa casa mental, a nossa casa espírita, precisa ser um ambiente de acolhimento e de socorro. Lá fora, a tempestade. Lá fora, os escombros, a dificuldade, a destruição, as dores. Mas aqui dentro, precisa reinar a paz. Dentro da nossa casa mental, dentro da nossa casa espírita, dentro das nossas relações sociais. Se você que está nos assistindo não é espírita, ainda não compreende essa dimensão do espírito. Mas nós precisamos ter clareza de que a calma nossa na agitação do mundo, ou, como vai dizer o Herculano Pires, muitas vezes alguém agitado defendendo seus pontos de vista está mais sereno do que aquele que está com aquela voz fina e suave, mas que está com um grave conflito interior. Mais ou menos a mesma coisa nos diz o Hamed, quando ele vai nos dizer, não é a aparência de serenidade, é essa serenidade íntima que você carrega, mesmo diante dos desafios do seu dia a dia. É como vai dizer Jesus aos seus discípulos nesse capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. O que sai da boca é aquilo do que o nosso coração está cheio. Então, o nosso coração precisa estar cheio de esperança, de paz, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, porque a gente vai entender que a adversidade e a dificuldade fazem parte da luta, fazem parte da existência. Bem, eu espero que vocês sintam-se interessados em estudar, em ler esse livro do Hamed, Um Modo de Entender, né? Esse livro que vai nos falar sobre uma nova forma de viver, que ele vem
detalhar alguns elementos que estão na codificação. Sugiro-lhes que leiam o capítulo das leis morais, principalmente os capítulos relacionados com a lei de destruição, com a lei de conservação, com a lei de justiça, de amor e de caridade, para a gente entender que os desafios que estão colocados na nossa vida, eles fazem parte do nosso processo de aprendizagem, como lições que nós precisamos aprender e ensinar no nosso processo de transformação. Bem, encerro por aqui. Quero convidá-los mais uma vez a se inscreverem no canal. Se faz sentido para vocês alguma dessas coisas que eu falei, eu convido a refletir. Meu e-mail é emilsonpiau@gmail.com. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, terei muito prazer em respondê-las. E, mais uma vez, convido-lhes para que se inscrevam no canal da CEB e ajudem a propagar o bem. Quanto mais a gente se aproxima dessas lições do bem, mais nós ajudamos a construir um mundo de paz e de tranquilidade. E espero que cada um de nós possa assumir esse compromisso verdadeiro com cultivar a serenidade nos corações, na mente, mesmo na agitação do mundo, e sermos capazes de ser aqueles discípulos que o Mestre Jesus convidou lá na Galiléia distante para serem os propagadores da sua mensagem. Vamos então à nossa prece de encerramento dos trabalhos, mais uma vez olhando o mar, para que ele nos convide, para que ele nos inspire para sermos tranquilos na turbulência. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nesse instante. Com os corações e mentes em festa, nós te agradecemos pela oportunidade de juntos podermos aprender um pouco mais, nos inspirarmos um pouco mais, nos transformarmos um pouco mais. Quebrando as cascas que nos impedem de alcançar a transformação verdadeira e devagarzinho trilhando os passos na direção dessa vida serena, dessa vida calma, dessa vida de paz, ajudando os outros também nas suas caminhadas. Protege-nos, protege os nossos familiares, os que se encontram em dificuldade nesse instante, e faz de cada um de nós instrumentos da tua paz. Um grande beijo, fiquem bem que não lhes custa nada, e até uma próxima oportunidade.